Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando no canal 15 da NET Santa Maria. O Central do Esporte de hoje recebe dois convidados. O primeiro deles vai estar com a gente já aqui neste primeiro bloco. No primeiro bloco a gente fala de futebol, fala de Inter de Santa Maria, já classificado para a próxima fase da divisão de acesso. E no segundo bloco tem futebol de mesa. Você que é lá dos anos 70, 80 e gostava de jogar um futebolzinho na mesa, você vai poder acompanhar um pouquinho dessas informações no segundo bloco aqui do Central do Esporte. Mas a nossa equipe, aquela equipe que está sempre aqui escalada, pronta, já está prontinha aqui para o programa. José Quintana Júnior, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo, Gerson. Rumando a 200 programas Central do Esporte, é isso? A gente vai ter que fazer o cálculo se esse número a gente atingirá em 2017 ainda, mas fazer um levantamento com o Jefferson Andrade, que nos deu esse suporte, esse apoio, já atingimos 150 no mês de março. Em breve a gente confirma essa contabilidade para o nosso telespectador aqui, que tem a audiência privilegiada do professor Gilson Piber. Tudo bom, professor Gilson? Tudo tranquilo. Tudo certo? Vamos para mais um Central do Esporte com o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria. Prazer, Rogério. Tudo certo, Vinícius? Tudo certo, prazer poder retornar, né? Um abraço, Gilson Quintana, sempre um prazer estar aqui. Legal, vou abrir a rodada de perguntas, de bate-papo aqui agora, você já está classificado. Resta saber se vai ser em primeiro, em segundo ou em terceiro, né? Porque é o que me parece a quarta posição, o Inter de Santa Maria não vai mais se classificar, consegue ficar entre essas três primeiras posições. Se ficar entre as duas primeiras, consegue trazer o jogo decisivo das quartas de final para o Presidente Vargas. Tem preferência por adversário, Vinícius? Porque da outra chave lá tem cada time, cada carne de pescoço, eu vou usar essa expressão assim, só times que nos últimos anos disputaram a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. O que torna, né, Gilson, qualquer adversário que venha da outra chave de extrema dificuldade para nós, né? E nós não esperamos nada diferente disso, né? Nós temos, obviamente, que cumprir ainda essa rodada com o Aimoré, que é importante para nós, né? Provavelmente os nossos rumos futuros aí dentro da própria competição podem se definir a partir desse jogo contra o Aimoré, né? Pelo caráter decisivo que para nós tem na briga por melhores colocações dentro da chave, que traz o enfrentamento final sempre para a nossa casa, né? Então o nosso foco inicial ainda é no Aimoré, poder fazer uma boa semana de treinamentos, né? Coisa que é rara dentro dessa competição de muitos jogos, poder aproveitar bem essa semana, recuperar jogadores, trabalhar em cima da estratégia que vamos levar para o jogo do Aimoré. Eu estive presente ontem no enfrentamento do Aimoré com a Avenida, né? Então já estamos trabalhando juntamente com a comissão técnica aí na melhor estratégia para a gente poder chegar com força nesse jogo contra o Aimoré. E aí sim, passado esse enfrentamento com o Aimoré, a gente pensa no adversário, né, vindo da outra chave, mas eu não tenho preferência não, porque o adversário que for escolhido aí é de extrema dificuldade, né, tendo em vista a tradição que esses clubes têm dentro do cenário gaúcho. Perfeito. Diretor, eu acho que a gente critica quando tem que criticar, mas a gente também tem que elogiar quando isso se faz necessário e quando há méritos no trabalho. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que elogiar a direção do Internacional de Santa Maria e também a presidência do clube em apostar no Vinícius Munhoz, que veio com um projeto novo para 2017, montou um grupo a dedos. Quem montou esse grupo foi o Vinícius Munhoz, trouxe jogadores com rodagem em outros campos, não só no Rio Grande do Sul, como no interior de São Paulo, Paraná, etc. E com uma folha salarial bastante baixa, com uma situação não diferente financeiramente da de 2016, quando a gente acompanha o Internacional numa situação que até a última rodada corria risco de rebaixamento. Quem acabou sendo rebaixado foi o Rio Grandense e o Internacional disputou diretamente com a equipe do Santa Cruz quem iria para o mata-mata decisivo com o time da outra chave para não cair. E o Internacional, com uma folha bastante baixa, apostando nos jogadores certos, no grupo que o Vinícius montou, veio fazer um trabalho sério, mas um trabalho, acima de tudo, profissional. E os louros, o resultado desse trabalho profissional está aí, um projeto que se vislumbrou um médio e longo prazo. E independente do que vier de agora em diante, porque a gente sabe que na outra chave são clubes com uma situação financeira melhor, com times com uma base melhor, até com os jogadores remanescentes da primeira divisão do ano anterior, mas o Internacional, acima de tudo, está de parabéns. Eu acredito que o jogo domingo vai ser um jogo bastante interessante, porque o Aimoré vem pro tudo ou nada. Qual é a estratégia? Joga em casa, mas sabendo da situação do adversário, apostar no contra-ataque? Nós temos que primeiro estudar de forma mais detalhada, né? O Aimoré ainda não tive acesso à filmagem que fizemos, apenas em loco, lá eu vi a equipe do Aimoré. Nós não podemos esquecer do enfrentamento que nós tivemos na primeira fase, a nossa estreia, né? Que perdemos para o Aimoré por 3-0 e fomos dominados, né? A maior parte do tempo pelo Aimoré, embora no segundo tempo nós tenhamos experimentado um desempenho melhor.
O Aimoré, com a sua qualidade, foi superior a maior parte do tempo naquele enfrentamento, né? Tem jogadores de qualidade, especialmente na frente, né? Muitos jogadores de qualidade que capazes de decidir o jogo na individualidade, né? O Aimoré aposta muito nisso, tem muito bem desenhado isso no seu modelo de jogo, né? O Clayton trabalha muito em cima disso e é onde, sem dúvida, nós temos que ter mais cuidado, né? Com esses jogadores de frente do Aimoré ali, né? Ontem no jogo não pôde contar com alguns jogadores que retornam contra nós certamente, né? Porque ao Aimoré não interessa outro resultado que não seja a vitória, então eles devem vir com força máxima, né? E nós temos que ter uma estratégia muito bem definida para poder controlar bem esse jogo, né? Anular a potencialidade do Aimoré, que são especialmente esses jogadores de frente, e poder explorar, né, algumas dificuldades que nós identificamos também na equipe do Aimoré. O Inter SM teve 2 baques, né, na competição, Vinícius. O primeiro baque foi logo na estreia, né, a derrota de 3-0 para o Aimoré, e as primeiras cobranças chegando, né. Depois o time se recuperou, vinha bem na competição, e teve o segundo baque, que foi a derrota em Santa Cruz do Sul, né, para o Avenida, pelo placar de 6-0. A partir desse segundo baque também veio a recuperação e veio a classificação com uma rodada de antecedência. O que foi determinante, né, após essa goleada lá em Santa Cruz para que o time se recuperasse na competição num grupo muito equilibrado? Especificamente sobre o jogo lá de Santa Cruz, né, eu lembro que no dia seguinte, ou 2 dias após o jogo acontecer, eu fiz uma reunião com os jogadores, né, onde sempre costumo fazer, utilizando a imagem do jogo, né, a edição do jogo que o nosso analista de desempenho, lá, o André, prepara para a reunião que eu tenho com os jogadores. Eu sou muito criterioso em lidar com esse tipo de situação com um grupo de jogadores, porque eu não posso simplesmente chegar e passar para os jogadores situações que não são comprovadas no vídeo do jogo, né? Então eu, de forma muito criteriosa, de posse do vídeo do jogo, fiz a análise dos jogadores de que o Avenida havia, como forma de respeitar a nossa equipe, estudado muito bem as nossas potencialidades, né? Tiveram um relativo sucesso durante o início, especialmente do jogo, e sofremos 2 gols bastante cedo na partida, né, que foram determinantes no estado anímico do nosso time, e o Avenida, pela equipe experiente que tem, pelo seu treinador e sua comissão técnica capacitada, soube explorar muito bem esse momento nosso ali de insegurança, fazendo 6 gols, né? Nós levamos 3 gols no primeiro tempo e acabamos levando 3 também no segundo tempo. Então muito foi do mérito da estratégia que o Fabiano Daitz, treinador do Avenida, criou, né, para fazer contra nós. Teve o sucesso, 2 gols muito próximos ali, né, que afetou, no meu entendimento, animicamente a nossa equipe. E aí os outros gols foram consequências desse estado anímico abalado, né? Então fizemos análise, imediatamente viramos a página, né, do jogo contra o Avenida, focamos na preparação para o jogo contra o Guarani de Venâncio Aires, né? E de forma bem pontual pela análise que tínhamos feito do Avenida, viramos a página, focamos naquilo que poderia nos fazer forte contra o Guarani de Venâncio, né, que foi analisar as potencialidades do Guarani de Venâncio Aires, e já conseguimos o resultado em seguida. Isso prova que foi um acidente realmente que aconteceu lá em Santa Cruz contra o Avenida, né, porque um time que leva 6 e já conseguir a recuperação no próximo jogo, prova que o trabalho estava sendo bem sustentado, né, e que realmente foi um acaso aquilo que aconteceu, né, tendo em vista a comparação com os outros jogos que nós tivemos na competição. Ligou o sinal de alerta, né, mas conseguimos recuperar, corrigimos aquilo que de forma pontual entendíamos que deveria ser corrigido, e já conseguimos a recuperação no jogo seguinte, o que prova a capacidade que esses atletas têm. Vinícius, nos últimos 4 jogos, vocês têm 3 vitórias, né? E aí a gente chega também a essa situação em que tem o jogo de ida e o jogo de volta, de certa forma uma outra competição, né? Acaba aquele jogo na quarta domingo, porque você vai ter um adversário que você vai enfrentar num final de semana e depois no outro final de semana. E aí surgem aquelas especulações também, é melhor jogar primeiro em casa, é melhor jogar primeiro fora e tudo mais. Como é que você trabalha isso
Você que tem experiência já em outras competições, principalmente lá no interior paulista, é melhor jogar a primeira partida fora porque já consegue fazer um resultado e vem decidir em casa, com o estádio, com a torcida, mesmo que o adversário venha dizer depois que a torcida não entra em campo, que o jogo é 11 contra 11 e tudo mais, ou é melhor jogar a primeira partida em casa, faz um resultado e sai fora para decidir? Olha, Rogério, eu acredito que o fato de jogar a segunda em casa pode ser benéfico no sentido do torcedor, né? Porque tendo um resultado positivo na primeira partida fora de casa, com certeza é casa cheia no jogo de volta, né? Então, acho que joga muito a questão da torcida, né? Do que pode ser criado em função disso. Quanto a jogar a primeira fora e a segunda em casa, eu acho que antes disso tem outras situações que são mais importantes, né? Que é a consolidação do trabalho, que a gente está muito próximo disso, né? A gente já vem experimentando uma maturidade em relação à equipe, né? O nosso modelo de jogo já está bem avançado no seu desenvolvimento. No momento em que o funil apertou na competição, na fase classificatória, nós tivemos um resultado fora de casa, por exemplo, que prova essa maturidade que a equipe vem atingindo, né? Então, acho que antes de jogar fora a primeira, ou decidir em casa, eu acho que vem a questão de amadurecer bastante a nossa forma de jogar, porque isso tem que nos fazer forte, tanto no enfrentamento em casa quanto no enfrentamento fora de casa, né? Agora, o fator do torcedor, eu acho que fica importante sim, porque se tu joga fora de casa a primeira e consegue um resultado, é casa cheia, com certeza, no segundo enfrentamento, e dessa forma pode-se criar algum benefício, sim. Vinícius, Tem a questão do saldo qualificado também, né? Também. Porque marcar gol fora de casa vale... Gol vale por 2? Vale por 2 um critério de desempate. Vinícius, o professor Gilson enumerou 2 tropeços do Internacional nessa primeira fase. E o curioso é que dos 7 jogos fora de casa, os 2 tropeços vieram justamente fora de casa, em Aimoré, em Santa Cruz do Sul. E dentro desses 7 jogos, o Internacional só teve uma vitória fora de casa, que foi justamente no último jogo contra o Guarani de Bagé. O que tu avalia em termos de postura do time que não deu certo fora de casa? Porque agora, num confronto mata-mata, esse jogo fora de casa também é decisivo. O que tu avaliou que não deu certo, que pode ser corrigido a tempo ainda dessa fase? A gente teve essas derrotas, nós também conquistamos 3 empates, né, fora de casa na primeira fase. E em 2 desses jogos, nós na iminência de vencer o jogo, tanto em Santa Cruz quanto em Venâncio Aires, acabamos contra Santa Cruz tomando um gol aos 46 minutos do segundo tempo, e lá em Venâncio Aires aos 45, 44 minutos do primeiro tempo, quando estávamos vencendo, né? Então a gente já experimentou também momentos bons se jogando fora de casa, né? Especialmente no segundo turno a gente teve que mexer um pouco mais na equipe, né, em termos de nomes. Isso sempre gera alguma instabilidade em relação à consolidação do modelo de jogo, né? Eu cito sempre o exemplo da questão da nossa bola parada, né, defensiva, que ela tem alguns detalhes na sua marcação que quando se muda muitos jogadores, às vezes não se tem o tempo hábil, né, para se fazer as correções que são necessárias, né? E isso parece um detalhe insignificante, mas no futebol de hoje é decisivo. E nós acabamos nos enfrentamentos fora de casa experimentando dificuldade justamente na questão da bola parada, né? Ou de bolas alçadas na nossa área, né? Então esses foram detalhes que foram determinantes nas nossas derrotas, né? Mas a gente sempre segue, quando isso acontece, a gente sempre segue no sentido de poder melhorar isso, fazer as correções. Mesmo nos jogos que nós tivemos derrota, tirando o jogo contra o Avenida e contra o Aimoré fora de casa, em todos os outros nós marcamos gols, né? E eu lembro de ter comentado até com o grupo de jogadores, que especialmente no enfrentamento contra o São Gabriel, que era um jogo importantíssimo para nós. Nós não podemos ir na casa do adversário, fazer 2 gols fora e levar 3, né? Da forma como nós levamos. Então a gente sempre teve a capacidade de fazer gols, a nossa equipe tem essa característica, tem jogadores com essa capacidade também, né? E eu vi, apesar das derrotas, a equipe forte, jogando fora de casa, porém ainda descuidada em alguns detalhes, que agora, tendo mais tempo para se trabalhar, nós vamos estar atentos aí, porque a partir do jogo do Aimoré não se pode mais errar nos mata-matas aí, porque nós podemos pagar ficando fora da competição, mas nós estamos atentos para voltar a ser forte jogando fora de casa, como nós fomos em boa parte do primeiro turno. Perfeito. Reside muito essa campanha, né, no trabalho da comissão técnica, do apoio da diretoria, mas muito também na força e na união do elenco, né? Não é um time, né, é um grupo
né? E o Vinícius tem que manter esse grupo motivado. E eu ouvi algumas declarações tuas após a vitória contra o Guarani, né? Tu destacavas a força do grupo, que jogadores que vinham treinando atrás de uma primeira oportunidade e que corresponderam quando essa oportunidade foi dada. É por aí mais ou menos a receita do êxito da campanha do Inter SM até agora? É por aí, sim. E especificamente no jogo do Guarani de Bagé, né, nós tivemos a entrada do Felipe Gaúcho, que já tinha tido a oportunidade de iniciar um jogo contra o Avenida, né? E no meu entendimento já havia cumprido muito bem a função que nós tínhamos preparado para ele na ausência do Eduardo, né, já que são jogadores da mesma posição, e ele já havia feito um bom jogo contra o Avenida. Coube a ele, mais uma vez, na ausência do Eduardo, ter esse papel, né, de substituir um jogador aí que tem 7 gols na competição, e o Felipe fez muito bem. A mim, particularmente, não é surpresa, né, pelo que eu tenho acompanhado do Felipe, né, treinando, se capacitando, por vezes até desconfortável com a situação do banco de reservas, né, e o jogador tem que estar desconfortável quando ele está fora da equipe, mas em momento algum ele teve um comportamento diferente de trabalhar e buscar o espaço, né. Então, normalmente, quando o jogador trabalha dessa forma e tem essa opção de levar o trabalho, normalmente ele é coroado, né, com sucesso. E coube ao Felipe fazer esse gol que nos deu a classificação, né, um gol importante. E assim como o Felipe, muitos outros jogadores aí que vêm entrando, vêm usando, né, vêm variando e vêm dando conta do recado. O próprio André, né, que saiu jogando nesse último jogo, que é um volante, né, que por vezes fez a função de lateral, já jogou como zagueiro. O nosso grupo de jogadores é um grupo que tem limitações em algumas posições, então quando nós contratamos, já tivemos esse pensamento de contratar jogadores que jogassem mais de uma posição. O próprio Theo, que hoje faz a função de lateral direito, já havia jogado comigo lá no Grêmio Osasco como lateral direito também, eu sei da capacidade desse jogador. Então eu me sinto sempre muito à vontade na escolha dos jogadores porque vejo o grupo muito comprometido, os jogadores se capacitando muito bem. Então eu fico muito à vontade para escolher todo e qualquer jogador porque na maioria das vezes eles dão a resposta. Um dos jogos, na minha fala final, ali no trabalho final que eu faço com os atletas no encerramento da semana, eu lembro de ter usado uma fala do Tite, né, o treinador da seleção brasileira, em que ele faz uma série de comentários em relação ao Corinthians quando conquistou o título da Libertadores na sua entrevista coletiva logo após o jogo, dizendo que é muito comum o grupo se fechar, né, o grupo se qualificar e ter como resultado a conquista, né? Então isso é comum a clubes que são vencedores. Então o Tite citando do Corinthians, né, recém-campeão da Libertadores, e eu também guardado a proporção lá no jogo com o Guarani de Bagé, né, isso mostra que os grupos que têm sucesso, que são vencedores, têm essa situação do grupo forte em comum. E eu vejo o Internacional de Santa Maria passando por esse momento também e nós temos que aproveitar. Vejamos, senhores, que no ano passado nós tivemos nessas campanhas do Inter de Santa Maria, uma delas até citadas agora há pouco pelo Quintana, o Paulo Henrique Marques, né, como treinador da equipe do Inter de Santa Maria. Ele trabalhou no Sub-19. Perfeito. Quando era para renovar no ano seguinte para o profissional, ele acabou indo para o Tupi. Era uma proposta melhor. Deu uma passada por aqui, né? Ironia ou não do destino, o Inter de Santa Maria pode acabar cruzando de novo com o Paulo Henrique Marques agora, só que dessa vez ele no São Luís de Juí. Basta o São Luís se classificar em segundo, não em primeiro, e o Inter de Santa Maria ficar em terceiro, permanecer, né? Acabar perdendo, aliás, permanecer na terceira posição como ele está agora. E aí a gente tem toda uma situação de que será que o Paulo Henrique Marques conseguiria tirar uma vantagem, professor Gilson, em relação ao ambiente que ele já conhece aqui de Santa Maria, mesmo o Vinícius tendo montado um grupo diferente, tendo uma outra mentalidade, digamos assim, para esse ano, e mesmo o Paulo Henrique Marques não tendo trabalhado com equipe profissional, mas com equipe sub-19? Eu acho que não, Rogério. O ambiente ele conhece, né? Assim como o Vinícius também está conhecendo mais a fundo o ambiente da divisão de acesso. Mas vai muito em cima do trabalho, eu acho. Em cima do grupo que você conhece. O São Luís teve uma largada boa, depois caiu de produção e, né, a gente brinca, botou uma primeira, uma segunda e está classificado hoje, né? É um time tradicional, né, o São Luís de Juí. Então, tomara que as duas equipes subam, né, que se encontrem apenas lá na decisão da divisão de acesso. Porque querendo ou não, Quintana pode ser o adversário
E aí começam aqueles cálculos que para efeito do jornalismo esportivo, cria-se aquela situação. O Inter de Santa Maria já criou uma situação que ele está ficando a 4 jogos de retornar à primeira divisão, né? Porque quem chegar... Nunca esteve tão perto. Exato. Desde o rebaixamento. Desde 2007, quando subiu pela última vez. Perfeito. Então, querendo ou não, são 4 jogos que separam o Inter de Santa Maria de um retorno, que a torcida quer, que a imprensa de Santa Maria quer, enfim, que todo mundo quer, né? E eu quero dizer uma coisa, né? O Vinícius veio aqui várias vezes. Qual é o primeiro objetivo? Evitar o rebaixamento. Esse não corre mais. Não tem Segundo mais objetivo, jogar cada um dos jogos, né? E hoje o Inter SM ainda tem um jogo na primeira fase e depois, se passar pelo primeiro mata-mata, vai para o mata-mata da semifinal, né? São 4 jogos aí da Série A. Perfeito. Né? Algo que, com todo respeito aos mais otimistas, né? Pouquíssimos imaginavam. Não pela falta de trabalho, enfim, mas pelas dificuldades, pelos últimos anos do Inter SM. Eu sei que tu está louco para encerrar o bloco. Não, nós temos um tempinho ainda. Mas queria fazer uma pergunta para o Vinícius dentro desse trabalho, desse processo que ele realizou aqui frente ao Internacional Santa Maria. Vinícius, como é que tu avalia esse trabalho aqui, tipo, a qual tu se propôs, que o professor Gilson falou, em primeiro lugar, não deixar o clube correr risco de rebaixamento, isso tu conseguiu. A questão da classificação, que era um desejo, e ainda com uma rodada de antecedência. Porque a gente sabe, se o treinador for pegar um Real Madrid, por exemplo, que é um time galáctico, cheio de estrelas, o trabalho dele muitas vezes é nem estragar o time, com tantas opções que tem, mas ele tem a obrigação de vencer. Quando tu pega um trabalho que nem o Internacional de Santa Maria, com a dificuldade financeira, com um grupo de jovens jogadores, no começo da temporada, de certa forma, desacreditado pelos últimos o retrospecto recente da equipe, né? Não se esperava grande coisa do clube. E, de repente, tu dá essa resposta de uma maneira silenciosa, sem fazer grande alarde na tua chegada. Como é que tu avalia essa resposta que tu deu com o teu jeito, de forma bem silenciosa, e esse êxito, esse teu projeto perante o Inter? Porque, na verdade, a classificação já é êxito, né? Independente do que vem de agora adiante. Em primeiro lugar, é o planejamento, né? O fato de nós lá em novembro termos definido, juntamente com a direção, que seríamos o treinador da equipe, né, no início do mês de novembro, e a partir de então iniciarmos todo o planejamento, né, que seria feito até a pré-temporada, né, e eu lembro que ficou um impasse, né, no início dos trabalhos, em começar mais atrasado, começar mais adiantado, mas tivemos um voto de confiança da direção nesse sentido, né, de poder iniciar antes. Fomos a primeira equipe a começar os trabalhos como preparação para a divisão de acesso, porque entendíamos que com um orçamento enxuto, né, com as dificuldades que o clube tem, a única forma que nós teríamos de dar uma equilibrada seria com um trabalho qualificado. Então, capacitar os atletas num período maior de treinamento seria fundamental para uma competição longa, como é a divisão de acesso, e que não nos permite realizar muitos treinos a partir do momento que a competição se inicia. Então, entendíamos que aquele seria um momento crucial e importante para poder desenvolver bem os atletas, né? E aquilo que seria o modelo de jogo do Internacional de Santa Maria. Que é importante lembrar que a forma de jogar, os conceitos que estavam presentes lá no primeiro amistoso, que nós colocamos ao conhecimento de todos, e no enfrentamento contra o Guarani de Bagé, que nos deu a classificação, são exatamente os mesmos. A gente não mexeu em nada em relação ao nosso modelo de jogo, né? Seguimos trabalhando durante todo esse período no sentido de poder desenvolvê-lo, né? A partir do momento que começamos a jogar, a gente começa a ter mais subsídio de correção, né? Então trabalhamos insistentemente nessas correções, mas o fundamental é que aquilo que nós iniciamos lá em janeiro, ele teve continuidade até esse momento, né? O fato da escolha dos jogadores, também a montagem do grupo, né? De forma muito criteriosa, que viesse a atender aquelas que eram as funções que eu acredito que uma equipe, para ser competitiva, que o futebol moderno pede hoje, precisa ter, né? Que os jogadores precisam ter. Então, eu, de forma muito pontual, fui atrás disso, no sentido de poder encaixar as características ao meu pensamento de jogo, ao meu modelo de jogo, e nisso nós tivemos também sucesso e acabou facilitando bastante o trabalho. Então, o fato de ter se planejado, ter se organizado, né, o tempo de preparação, a escolha dos jogadores, se trabalhar jogo a jogo, muita serenidade por parte da comissão técnica em momentos difíceis, né, o amparo que a nossa direção, apesar das dificuldades que tem,
deu ao grupo de jogadores do Internacional de Santa Maria e à comissão técnica, eu acho que, em resumo, foi o que nos fez chegar até aqui, né, e que nos dá também a possibilidade de irmos ainda bem mais longe na competição, porque capacidade, acho que está provado que esse grupo de jogadores, esse grupo de trabalho aí tem para chegar ainda mais longe. Perfeito. 180 minutos, Quintana. A gente fica na expectativa aí do Inter de Santa Maria conseguir esse acesso aí que há muito tempo a torcida alvirrubra aqui de Santa Maria quer, busca e tanto torce. Lembrando que Inter de Santa Maria e Moré jogam no próximo sábado, 4 da tarde, São Gabriel e Guarani de Bagé também, 4 da tarde, né? Para não concorrer com a final do Campeonato Gaúcho, que ocorre domingo, entre o Inter de Porto Alegre e o Novo Hamburgo. A gente vai fazer um intervalo de 1 minuto, na sequência a gente volta então para falar mais aqui no Central do Esporte sobre um pouquinho mais de futebol e também sobre futebol de mesa, agradecendo desde já então a presença do Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria. Boa sorte, Vinícius. Quente, viu? O programa aqui é pé quente. É pé quente. Vem aqui e ganha na próxima. Não vou bater na madeira, né? Boa, legal. 1 minutinho e já retornamos. A hora de realizar teu sonho não está tão longe assim. E quando ela chegar, saiba que você não estará sozinho, pois o verdadeiro profissional é aquele que trabalha em equipe. E se um dia enxergarmos mais longe, é porque estamos sobre ombros de gigantes. Vestibular de Inverno 2017. Inscrições até 29 de maio. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar não só o Central do Esporte, mas outros programas da TV Unifra também. O Central do Esporte desta terça-feira, no primeiro bloco, estava com Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria. Agora nós temos um novo convidado para esse segundo bloco. Está aqui comigo o José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber e o José Ademir Rodrigues, que é presidente da Associação Amigos do Futebol de Mesa de Santa Maria, mais conhecida, aliás, você é mais conhecido aqui em Santa Maria como Zé Ademir, né? E a Amafume, é isso? Não, a Amifume. A Amifume. Isso. Seja muito bem-vindo, Zé Ademir. Obrigado pela oportunidade, prazer estar com vocês aí, cumprimento a todos, uma boa tarde e estamos à disposição. Para falar sobre futebol de mesa. Futebol de mesa. A gente acabou de brincar nos bastidores aqui, quanto tempo de futebol de mesa e tudo mais. Você me falou que você tem 5 décadas de futebol de mesa. Mais ou menos jogando. Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ali pelos 7, 8 anos, eu estou com 60, então já passa dessa época, né? Perfeito. Era acostumado a queimar as pontas dos dedos, derretendo plástico para fazer o jogo de botão. E hoje a tecnologia nos possibilita uma qualidade melhor no equipamento, né? Então não precisa tanto esmero e tanta coisa. Tecnologia também, Zé Ademir, que consegue reunir de uma maneira mais fácil as pessoas. Tanto que no último final de semana vocês realizaram a primeira etapa agora de 2017? Não, foi a terceira. Terceira etapa. Terceira etapa. E felizmente nós tivemos o primeiro bicampeão da Copa Amifume nas duas edições, 2016 e começou 2017, o mesmo que ganhou a etapa de março, ganhou abril também. O Elenir Dutra com o Racing da Argentina. Racing da Argentina. Isso. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, não agora, daqui a pouquinho nós vamos mostrar os campeões dessa etapa aí. Mas conta um pouquinho pra gente da história do futebol de mesa aqui em Santa Maria, por que vocês decidiram criar essa associação aí? O futebol de mesa aqui já vem, quer dizer, aparentemente nunca parou, né? Então sempre teve aquela calma. E o futebol de mesa é uma coisa que sempre foi considerado esporte de criança, né?
Então, tu pega uma certa idade, abandona a mesa, sai fora, larga tudo. Mas tu nunca bota fora, tu deixa os teus botões guardados. Isso é uma característica que a gente tem. Porque futebol de mesa é paixão, não tem, tu não perde. Quem gosta do esporte também não deixa disso, né? E a gente eu tive aí, eu acho por volta de uns 10, 15 anos parado, jogava periodicamente. Em 83, no tempo que eu era funcionário de uma empresa estatal, aconteceu aqui em Santa Maria uma Olimpíada da própria empresa, entre 16 competidores, eu fiquei em terceiro lugar no estado. Então, eu fiz amizade na época a gente tinha um time de futebol amador na cidade, com o Paulo Ricardo, da Rádio Medianeira, que vocês conhecem, e a gente tinha o Igrejinha. E então, por esse contato, a gente terminava o jogo do Igrejinha, cada um ia para casa, tomava seu banho, e aí se reunia lá em casa para jogar futebol de mesa. Aí, dependendo do dia, virava a noite. Jogando futebol de botão. Teve um torneio que a gente fez lá na minha casa, era uma mesa só, não tinha condição, a mesa é um pouco grande, né? Então eu tinha que jogar só 2, e os outros ficavam ali, olhando, né? E, pô, nós fomos às 4 horas da madrugada jogando futebol de mesa. Então, quer dizer, isso é paixão. E aí foi passando com o tempo, um dia o Paulo me chegou, olha, tem um cara assim na universidade, que é o Otacílio, que vocês bem conhecem. Perfeito. E aí ele... conosco, né? Teve, né? Uma aí grande referência, inclusive, do futebol de mesa. Isso, ele está no Rio de Janeiro e continua jogando, Perfeito. né? Então, e aí a gente foi para lá, fomos participar lá. E aí, em virtude de distância, essas coisas, tudo assim, a gente resolveu, no caso eu, o Jorge Luiz, que é o meu irmão, o Paulo Ricardo, o Fabrício Teixeira, que é um advogado ali do Itararé, e o André Bortolotto, que vocês bem conhecem também, fanático do Inter de Santa Maria, um torcedor, aquele ali é ferrenho, ele troca qualquer coisa por um jogo do Inter. A gente resolveu fazer um grupo mais próximo aqui, né? E fundamos na minha casa. A gente foi para lá, jogamos umas partidas e ali fundamos a Associação Amigos do Futebol de Mesa. Na universidade é o NUFUME, né? O Núcleo Universitário de Futebol de Mesa. Perfeito. E tem também ali para FUME, que é no patronato, na casa do seu Beto, é um cidadão também com uma certa idade, tem 64 anos, se não me engano. Esse tem uma particularidade que vocês precisam ver. Ele faz 45 anos que joga com o mesmo time de botão. Ele nunca trocou. Ele só tem aquele. É um perfeito. Qual é o time dele? Vasco da Gama. Vasco da Gama. Olha que legal, né? Perfeito. Aquele cidadão, ele tem aquelas jogadas perfeitas que tu... E olha, são botãozinhos que tu não acredita. Depois, sim. Os meus são grandes perto dele. São 2,5 centímetros de diâmetro. Agora tu imagina. Tá meio escondido, meio encabulado, do lado da perna direita, ali, professor Gilson. Eu até vou segurar aqui. Do Olha José só. Ademir Quintana. Olha só, esse Olha é um só. ônibus. Isso. E aí o pessoal olha, mas é para brincar de carrinho com os botões. Então, daqui a pouco sim, mas olha, o professor Gilson Bíblia vai abrir a caixinha pra gente aí junto com o Zé Ademir. Olha o cuidado, deixar pra Quintana, ele. como eles transportam os botões, os atletas do futebol de mesa. Olha só. Olha, Rogério. Olha aqui o que a gente tem aqui, ó. Vamos mostrar lá pro Aí o goleiro, Vinícius os goleiros. Pimentel aqui, Vinícius. Ó, tem mais um time aqui, ó. Aqui a bolinha, né? Aqui tem uma equipe com 4 goleiros. Ó, esse aqui não teria problema no final do gauchão. A pelota. Esse Então, não teria problema, hein? que aí estão os 2 goleiros dos outros times que estão aqui, ó. Muito legal, olha aí. Olha Tem aí, na José pelota. Quintana Júnior. Tem também uma bolinha, essa a gente vai ter que aproximar e muito da câmera. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, Vinícius, ó. Esse é do E aí? Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Essa é a bolinha, Um ó. desses 2 times vai jogar a Libertadores no final de semana Muito lá legal. na sede do NUFUME. E aqui as equipes na mão do professor Gilson Piber, São Paulo e Palmeiras, é isso? São Paulo e Palmeiras. E lá tem uma particularidade. Esse time é um time especial que eu fiz. Galdérios Futebol Clube, é o dono do ônibus. O ônibus que, inclusive, tem uma iluminação, né? Tudo programado. Esse time aí são só músicos do Galdérios aqui, só gaúcho. Eu tava olhando os nomes Se aqui. tu olhar os nomes, tu vai ver. Aí Goleiro Edson Dutra, o Carlos Magrão. Carlos Olha Magrão, quem que eu tirei aqui. Camisa 6. João JC Leite. João Chagas Leite. João Chagas Leite, tá aqui, ó. Esse Olha aí aí é o time do Galdérios.
Como é que é para vocês todo sábado? Tem o Marenco ali naquele time? Tem todo mundo? Eu acho que o Marenco está no outro, ficou na reserva do outro ônibus. E como é que é o cuidado dos atletas aí, dos jogadores? Isso é Tem que especial. estar lustrando eles. Isso é especial. Antes de uma competição, tu pega um lustramóveis, bota lá, dá um brilhozinho nele, bota ele para jogar. O Otacílio Neto, que já teve uma vez aqui com a gente, falando sobre o material, ele deu uma explicada, mas sempre é bom a gente reforçar. Os botões, esses botões que vocês utilizam em competições, eles são feitos de quê? Hoje a gente tem três materiais básicos, né? Tu tem o acrílico, que são esses aí, todos são acrílicos. Eu gosto muito do acrílico sempre, porque inclusive alguns eu faço, eu trabalho, eu mesmo... É aquela paixão, o meu botão é o melhor, então isso é diferente. Nós temos o Galalite, que é um material importado. Esse é um botão caro, uma resistência um pouco melhor, ele é bem sofisticado. Tem o Palmeiras e temos o Paladon, que é uma espécie de uma resina, né? Um botão também que é bem interessante. E aí varia preços, né? Porque o Galalite, como é um material importado, o custo do botão é mais caro, né? E os outros a gente... É mais fácil. Mostra esse ônibus para nós aí também, tá todo chique esse ônibus aí, tem luz. Tem a luz ali, ó. Tem luz, tem. Esse tem uma particularidade. E é um ônibus de 2 andares. São 2 andares, são 2 andares. Ele estava falando que a tecnologia foi avançando com o passar dos anos. Hoje em dia os times são carregados de ônibus, 2 andares. Antigamente, logo, alguns anos atrás, a gente fazia, normalmente, uma costureira costurava uma basezinha de tecido, fazia umas cavinhas e aí tu colocava os botões ali. Depois que foi feita a caixinha. É uma caixinha e todo mundo chamava de ônibus. Era normal. O ônibus é isso aí. Esse é o Marcão do Palmeiras. Né? Olha, um goleiro aqui. Ó. E as regras, hein? Quais as regras que vocês utilizam? Nós usamos aqui em Santa Maria, basicamente, a regra gaúcha. A regra gaúcha. É um toque para cada um, né? E o goleiro joga deitado. Isso aí tem uma modificação, tem uma série de adaptações. A goleira tem uma altura de 3,5 cm, o goleiro tem 4, então ele joga deitado. E 13 centímetros de largura, né? Já a regra brasileira, a goleira é bem mais alta, 6 centímetros, se não me engano, aí o goleiro já joga de pé, em pé, né? Aí é diferente. E as medidas, o nosso campo oficial, ele é de 1,20 m por 1,60 m de comprimento. Esse é o tamanho maior. E a menor é 1 metro por 80. E ali vocês disputam competições, torneios, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode ou tem que ser, por exemplo, tem que participar, tem que ser associado da AMIFUME para jogar? Não carece disso. A única exigência é que o cara esteja apto a competir. O cara vai lá, treina 2, 3, 4 vezes, se acha que vou encarar, pronto. Ele pode disputar. Pode disputar. Claro, corre riscos, né? Corre riscos de sofrer uma goleada. E isso aí para nós, assim, a gente às vezes, nos treinos que nós temos, nós treinamos ali no Centro de Convivência do 21 de Abril, que foi gentilmente cedido pela Secretaria. E ali que ocorrem as competições também. Ali nós temos os nossos treinos e as nossas competições da AMIFUME ali. E vai ser uma vez por mês sempre agora, Zé Ademir? Teoricamente, sim. Se bem que nós temos 2 competições paralelas. Nós temos o calendário anual AMIFUME e temos o calendário da Copa AMIFUME, que essa é disputada uma vez por mês. É uma Copa que é disputada somando pontos a cada etapa, para que no final do ano, aquele que tiver o maior número de pontos leva em definitivo ela. Ele ganha, a cada etapa, ele ganha uma medalha referente ao mês e leva a Copa para ficar com ele aquele mês. É o enfeite dele. Só que no outro mês, ele tem que, na outra competição, ele tem que apresentar a Copa para botar em disputa. É que nem... Um troféu rotativo. É um troféu rotativo, entende? Ele só tem a posse definitiva no fim do ano, quando somar todos os pontos, e aí o campeão aparece. Aparece. Né? E aí, ao longo, claro, dessas etapas, o cara vai somando pontos, né? Mas tem a chance de ter o time dele e o nome dele colocado num quadro como esse aqui, ó. Olha só os campeões dessa etapa aí, ó.
Classificação final do mês de abril agora, é isso, já né? é o atualizado. O Racing do Edenir Dutra, é isso? É o bicampeão desse mês. Olha aí, nós tivemos aí o Internacional do Vitor Lopes em segundo lugar, o Grêmio do Clanderson Dávila em terceiro, o Jorge Luiz com Juventude ficou em quarto lugar, é isso? Isto. Olha, Olha aí. se chamar o Racing de Novo Hamburgo, virou um campeonato gaúcho. É, viu? olha aí, Beleza ó. ali. Nós temos aí também o Engenheiros do Havaí com o Roberto Ribeiro em quinto lugar, o Manchester do Roger Francir, é isso? Isto. Sexto lugar, o Independiente da Argentina do Luiz Fen, Isso. sétimo lugar, o André Bortolotto com o Olímpia do Paraguai, o oitavo lugar, o nono lugar ficou com o Sérgio Priebe, é isso? É. Com a União Soviética, né? Antiga União Soviética. Real Madrid, Quintana, olha aí, décimo colocado do Fabrício Teixeira, o Dante Bravo com o Liverpool, décimo primeiro. O Dante é tio do Vinícius Munhoz, que estava aqui. Exatamente. Olha aí, rapaz, que coincidência. Internacional de Milão, professor Gilson. Gustavo Miranda, 12º lugar. Esse Gustavo Miranda é filho do Elcio Miranda, que jogou no Inter de no Inter, no Rio Grandense. O Eduardo Dávila, Quintana, com o Águia Real em 13º, 14º lugar, o Rio Grandense, com Glênio Moraes. E o 15º lugar... O que houve com o Galdério? Sabe? O Galdério do Zé tinha um Demir. show, eles tiveram um show num dia antes, aí não Estavam deu, vai chegar desgastados meio goleado, fisicamente. desgastado fisicamente, fizeram um baile. Aí Não deu certo, não pelo deu menos certo, nesse não primeiro deu certo. momento aí. É, mas eles estão bem. Legal, Estão bacana, descansados bacana. Vamos deixar eles descansando aqui. Eu quero aproveitar a presença do Zé Demir aqui também para a gente mostrar o futsal. Nós tivemos futsal esse final de semana, né? E a equipe do Nova Geração, enfim, venceu a primeira competição, Quintana, na série bronze. 4-3 contra a equipe de Caçapava do Sul. Eu vi o jogo. Olha aí, o professor Gilson acompanhou. Vamos dar uma olhadinha nos gols aqui rapidinho, então. Olha aí, toca pra cá, toca pra lá e de perna direita, 1-0, o G faz pro Nova Geração, jogo no ginásio do Sesc Senat, professor Gilson. É um jogo bem equilibrado, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Demorou para o Nova Geração sair na frente, mas logo em seguida aí O Dida Caçapava empatou, né? Esse é o gol mais bonito, né? É, o gol mais bonito do Roger aí, nos segundos finais do primeiro tempo, foi com a vantagem de 2-1 para o intervalo o Nova Geração. Muito bonito. Bom público gol marcado. também. Muito bonito o gol marcado pelo Roger. A gente vai ver o quarto gol da partida agora. No segundo tempo, o Nova Geração chegou a abrir 4-1. 4-1 aí num belíssimo contra-ataque, né? E o Roger tocou e o G marcou. 4-1. Aí é o terceiro gol, né? Terceiro do G, 3-1. O que achou daquela jogada ali, que o cara deu um pulo com os dois pés e E colocou aí a bola. o quarto gol agora Bordi. do Bordignon. Né? 4-1. Se encaminhava, né? Uma vitória tranquila, né? do Nova Geração aí, mas a equipe de Caçapava é muito briosa, uma equipe que não desiste. Em menos de um minuto, aí fez o segundo gol com o Canidia e ainda marcou o terceiro gol, novamente com o Dida, e os minutos finais aí foram de tensão para o Nova Geração. Quem não venceu nessa rodada foi o União Independente Futsal, professor Gilson Quintana, perdeu mais uma, 4-2, dessa vez lá em São Borja para o Cerad. Lá é difícil lá as equipes de Santa Maria até agora, né, o Nova Geração e agora o União perderam lá, né, dificuldade esse time de São Borja e o Cerad. Próximo final de semana nós temos 2 jogos aqui em Santa Maria, professor Gilson. Temos Universidade de São José, e aí 2 equipes jogam fora de casa, Palmeiras e Nova Geração em São Gabriel, e o La Máquina contra o Independente, União Independente lá em São Cepé. 2 jogos fora, 1 jogo em casa. O jogo da Universidade às 8 da noite de sábado no Corinthians. Perfeito, ótimo. Tá encerrando o nosso tempo, quero agradecer, Quintana. Muito obrigado pela tua participação. Eu acho interessante o Zé Demir deixar um contato para quem se interessar em aprender o futebol de mesa, para quem se interessar em participar da associação. Para falar com vocês? O nosso futebol de mesa, eu tenho uma página no Facebook, né? José Ademir Rodrigues, e ali tem o grupo Amigos Futebol de Mesa e tem a página Associação de Amigos Futebol de Mesa. E o telefone é o 3219-4637. 3219? 4637, esse é o meu particular, né? Meu residencial que atendo. Eu, aposentado, posso atender em casa tranquilo. E os treinos, os horários de treinos é das 19 às 22 horas, nas terças e quintas no 21 de abril.
eventualmente no sábado, das 14 às 17 horas, e seguindo o roteiro o calendário de competições, aí nós estamos no clube desde 9 horas da manhã. Tem treinamento aí. Tem treinamento. Treinamento. Vamos de novo. E a partir Semana do que vem, terceiro, então, quarto Valeu, treino gente. já dá para ir jogando. Show de tranquilo. bola. Obrigado pela presença, Quintana, professor Valeu, Wilson valeu. Kliber, e para o Zé Ademir, Muito obrigado presidente da pela participação. Associação Muito obrigado Amigos para vocês do pela Futebol de Mesa. oportunidade que estão cedendo aí. E a gente está à disposição de vocês. Futebol de mesa, todo mundo é convidado. Eu acho que aquelas crianças com mais idade também podem jogar. Jogam perfeitamente. Nós temos hoje lá um cidadão com 77 anos, o seu Lobão, muito conhecido no bairro. É o nosso atleta com maior idade e em atividade no futebol de mesa em Santa Maria. Legal, bacana. Central do Esporte volta na próxima terça-feira, às 7 da noite, aqui pela TV Unifra. Um grande abraço a todos, muito obrigado também pela companhia e até lá.